Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tenho a certeza de que sim, essa é a nossa segunda videoaula sobre o tópico trabalho nas sociedades contemporâneas. Por isso, caso você tenha perdido o nosso primeiro encontro sobre o tema, realmente realizo o convite para que o acessem aqui na nossa página e esteja inteirado sobre o que nós já exploramos na nossa videoaula anterior. Nesse nosso encontro, como continuidade, vamos explorar um pouco sobre o padrão fordista e a sua crise que vai gerar a necessidade de se construir um padrão mais flexível dentro do mundo do trabalho. Assim conseguiremos dar conta de entender como é que essa estrutura do mundo trabalhista se configura dentro da sociedade contemporânea. Vamos entender uma questão, meus queridos e minhas queridas. Quando nós abordamos na aula anterior a consolidação da estruturação do trabalho dentro do movimento das sociedades industriais, entrando no século XX, em função do aumento da demanda do mercado consumidor, em função do desenvolvimento de novas técnicas de produção, vai ser necessário construir uma nova configuração, uma nova organização para tornar o trabalho e a produtividade cada vez mais efetivos. Assim, a partir das teorias de Taylor e a partir da própria implementação de Henry Ford nos Estados Unidos, vai se construir o que nós chamamos padrão fordista de trabalho. Esse padrão é aquele que se consolida a partir da primeira metade do século XX. Estamos falando desde os anos 10 até meados dos anos 50, dos anos 60. Naquele contexto, qual vai ser a grande transformação trazida pelo padrão fordista? Vamos entender que desde então vai se implementar dentro das fábricas o que nós chamamos de linha de montagem, ou seja, uma grande esteira em que o produto ele vai seguir um fluxo e aquela lógica da divisão do trabalho já criada nos contextos da Revolução Industrial, ela vai ter que se adaptar em termos de tempo, em termos de espaço, dentro daquele fluxo, daquela esteira que vai seguindo toda a linha de montagem. Nesse sentido, para se organizar cada vez mais a produtividade e para que o trabalhador ele obedecesse, ele se enquadrasse dentro de todo um regulamento, as fábricas vão criar uma hierarquia, uma verticalização da forma como as empresas se organizavam. Desde então, começam a se criar cargos, funções e uma relação de dependência, uma relação de hierarquia entre elas, entre o poder de mando e o poder técnico, que era a pura mão de obra, e entre eles toda uma relação escalonada de papéis para tornar a produtividade cada vez mais efetiva. Ora, é óbvio que a linha de montagem associada com a divisão do trabalho vai trazer uma economia de tempo e uma economia de recursos. E assim, o montante produzido cada vez passa a aumentar. Nós entramos num contexto chamado de produção de massa, em que os produtos eles passam a ser produzidos padronizadamente para atender à demanda populacional. Aqui se cria o que nós chamamos de indústria de massa. Em outras palavras, formava-se dentro do padrão fordista um contexto de estratégias para controlar o tempo, o espaço, em outras estratégias, racionalizar a produção dos bens. Trouxe como consequência para o mundo do trabalho uma acumulação capitalista, porque é óbvio que isso vai gerar cada vez mais lucros, porque cada vez mais o preço, o custo da produção, ele vai diminuir quando ele é produzido em escala. E a diferença entre o custo e o preço de venda, chamado de lucro, cada vez vai ser ampliado e vai ser concentrado nas mãos dos grandes empreendedores. Outra consequência do padrão fordista é que o consumo dos bens
passa a ser massificado. Então, a partir de agora, um exemplo clássico, as pessoas vão poder ter acesso ao Ford T, que era o carro preto, aquele carro clássico. Outros exemplos, aspirador de pó a partir dos anos 50, liquidificadores, refrigeradores, todas as casas então passam a ter esses produtos, porque eles passam a ser produzidos em larga escala para atender, obviamente, uma demanda populacional de forma massificada. Vamos entender que no contexto fordista, a força de trabalho ela era, obviamente, com uma predominância masculina. Tá? Embora a partir da segunda metade do século XX já se reivindique muito a presença feminina dentro do mercado de trabalho, mas ainda se falava numa predominância masculina. E o homem, ele era visto como uma própria extensão da máquina, era o homem econômicos. Aquele homem que não era pensado em termos de individualidade, em termos de competência, em termos de habilidades, em termos de, vamos dizer assim, questões subjetivas, psicológicas. Ele estava ali realmente como uma extensão da máquina para tornar cada vez mais efetiva a produtividade. A mão de obra, naquele contexto, era tida como uma mão de obra barata, porque a remuneração a ela era realmente muito discrepante em termos degenerativos quando comparada com o lucro obtido com a produção. Era uma mão de obra monótona porque repetia a mesma atividade durante longas jornadas de trabalho e todos os dias. Mas era uma mão de obra que, diferente do contexto da Revolução Industrial, já se cobrava ser mais especializada. E era óbvio que, mesmo especializada, era uma mão de obra que era substituível, porque ela era entendida como uma própria extensão dos objetos, como a própria extensão da própria máquina. Então, se esse trabalhador, por mais especializado que ele seja, ele não cumpra a própria lógica, as regras da produtividade, ele pode ser facilmente substituído por outro. As condições de trabalho durante o padrão fordista, é óbvio que vai evidenciar na história um grande processo de resistência operária, em que os sindicatos passam a ser credenciados aos poucos e começa a se surgir nos diferentes contextos sociais, inclusive no próprio Brasil, a fixação de alguns direitos, como no caso da nossa nação, a partir dos anos 30 com a Era Vargas. Aqui, portanto, começa a se falar no chamado direito trabalhista, em função de todos os movimentos proletariados e de resistência contra todo a organização burguesa dos empresários. Entramos agora no chamado padrão flexível. Vamos entender que a partir de meados dos anos 70, em função das novas descobertas no campo científico, dos novos padrões tecnológicos, na área de comunicação, na área dos próprios transportes, aqui já existia a própria internet, a revolução técnico-científica, o padrão fordista começa a entrar em crise. Por que, Alan? Em função de dois grandes motivos. Primeiro, porque o mercado consumidor já começa a se tornar saturado em virtude daquela massificação do poder da produção, perdoem-me. A partir de agora, o consumidor ele quer produtos mais variáveis, ele já não quer mais ter aquele mesmo produto que todos consumiam. E além disso, ele passa a demandar produtos com maior qualidade, porque quando ele é produzido em massa dentro do padrão fordista, não se colocava muita preocupação com a qualidade, mas sim com a quantidade da produção. A partir dos anos 70, muda-se essa demanda por parte do mercado consumidor. E é óbvio que essas novas transformações tecnológicas vão, então, trazer um impacto significativo na forma como o trabalho é construído. Essas transformações vão se dar com a criação de trabalhos mais flexíveis, ou seja, que não precisam obrigatoriamente obedecer àquela jornada de trabalho estratificada, consolidada e rígida.
A partir de agora, as empresas elas passam a se organizar em torno de redes, criando filiais, criando todo um contexto de articulação entre elas, e que o próprio trabalhador ele vai ter que saber lidar com toda essa articulação, essas redes criadas. A partir de agora, o trabalho se torna mais horizontal, em oposição ao padrão fordista, que era totalmente hierarquizado entre os cargos exercidos. Introduz-se nova tecnologia, os padrões de informação da internet, por exemplo, e de outros meios passam a ser utilizados como recursos que vão somar a efetividade da produção. E a partir de agora, novas formas de gerenciar o processo produtivo são desenvolvidas, como uma administração mais transparente, como a criação de gestão de recursos humanos, como, por exemplo, treinamentos, palestras de desenvolvimento motivacional, para tornar, então, a produtividade mais efetiva, mas reconsiderando realmente o trabalhador não mais como uma extensão da máquina, mas como, de fato, um próprio stakeholder, ou, em outras palavras, como um contribuinte do processo produtivo. No entanto, meus queridos e minhas queridas, todo esse padrão flexível, ele não trouxe, obviamente, só consequências positivas para o mundo do trabalho. Aqui nós falamos num grande dilema em que nós temos uma cobrança por especialização cada vez maior por parte da mão de obra, através de cursos técnicos, através de uma formação cada vez mais profissional, cada vez mais focada no processo produtivo, mas ao mesmo tempo cobra-se desse trabalhador saber lidar com todas as etapas ou com diferentes situações relacionadas ao seu trabalho. Existe, portanto, esse dilema entre especialização versus ampliação da sua competência produtiva. E é óbvio que aqui vai se falar numa maior flexibilidade, Essa é a palavra-chave desse novo contexto. Mas que não trouxeram, como eu já disse a vocês, consequências estritamente positivas para o mundo do trabalho. Por quê? Vai se aumentar a insegurança quanto à permanência dentro das grandes empresas. A partir de agora, fala-se muito mais em precarizações desse mundo, em que o trabalho cada vez mais aumenta em termos informais, ou seja, em termos de não ser registrado dentro dos direitos ou da jurisdição trabalhista, trabalhos que muitas vezes são terceirizados, e esses também são decorrências da própria precarização do processo produtivo, em que você delega para terceiros a produtividade, mas não garante a eles todas as condições trabalhistas conquistadas nas últimas décadas. E embora haja a ampliação de direitos, e isso é uma realidade notada nas últimas décadas, no nosso país, por exemplo, como, por exemplo, com a conquista da própria licença paternidade, por exemplo, mas o contexto de direitos, essa conquista, não trouxe as garantias deles. Então, nós tivemos uma ampliação dos direitos, mas as garantias, ou seja, os veículos, as formas para se atingir esses direitos, elas diminuíram. Então, nós temos, no contexto da flexibilização do trabalho contemporâneo, cada vez mais uma precarização e, obviamente, toda uma disputa, movimentos sociais e uma reflexão acerca da qualificação ou do significado que o trabalho assume na realidade contemporânea. E é este o mapa que você tem de ter em mente, meu querido e minha querida candidato, para as grandes provas de vestibulares e para o Enem, relacionadas ao mundo do trabalho na nossa sociedade contemporânea. Sugiro fortemente que vocês busquem outras leituras, como a que eu deixarei aqui no nosso canal como complemento para esse debate, e realmente tentem resolver o maior número de questões relacionadas a esse tema, e vocês verão como eles abordam todos esses tópicos que nós passamos nessa videoaula. Tenho a certeza de que ela trará as bases mais do que necessárias para que você consiga gabaritar quaisquer provas sobre o assunto.
No demais, coloco-me à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou problemas que possam ser levantados dentro dessa reflexão e incentivo vocês realmente a confiarem no potencial que vocês têm, porque eu, aqui no meu turno, estou acompanhando e torcendo e depositando a maior confiança que eu posso em cada um de vocês. Meus queridos e minhas queridas, deixo a todos vocês um forte abraço e até nos revermos numa outra oportunidade. Até logo!